O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, concordou em recuar de novos ataques contra o Irã e cumprir o cessar-fogo após uma cobrança pública do presidente americano Donald Trump. Israel lançou fortes bombardeios contra Teherã nas primeiras horas, após o acordo entrar em vigor. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, tem os detalhes. Américo Martins, Donald Trump, isso já foi falado por vários analistas políticos. Muitas vezes, ele considera que fazer política internacional é como vender imóvel na Flórida. Não é a mesma coisa, é preciso ter um pouco de calma, é preciso analisar o cenário. Não dá para dizer o cessar-fogo começa hoje e começa. Nesse caso, a gente vê um equívoco. Era necessário ter convencido inicialmente as duas partes, porque nenhuma das duas partes cumpriu o acordo. Exato, Uribe. Muito boa tarde para você, boa tarde para a Tainá também. Fica essa troca aí de acusações de um lado e de outro, e o próprio presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, dizendo que os dois lados, simultaneamente quase, romperam com o acordo de cessar-fogo. Isso irritou profundamente o presidente norte-americano, que deu uma entrevista, na verdade duas entrevistas, uma enquanto ele deixava a Casa Branca em direção à Europa. Ele pegou o Air Force One para uma reunião da OTAN, que está acontecendo em Haia, na Holanda, e ele também conversou com jornalistas dentro do próprio avião. E numa dessas conversas com os colegas jornalistas, ele inclusive chegou a soltar um palavrão, dizendo que Irã e Israel brigam há tanto tempo e com tanta força que eles não sabem nem um palavrão o que estão fazendo mais. Então ele perdeu completamente a paciência. E por que ele perdeu a paciência, Uribe? Porque ele não quer que esse conflito continue e, mais do que isso, ele não quer que os militares americanos sejam dragados para um conflito longo no Oriente Médio, como a gente já viu acontecendo, como por exemplo no Iraque, onde eles ficaram lá mais de 20 anos e até hoje os americanos têm bases militares por lá. Então o Donald Trump tem uma pressão, inclusive, de parte do seu eleitorado, a quem ele prometeu não envolver os Estados Unidos mais nessas guerras distantes e eternas, como ele mesmo colocou. Por isso, a paciência dele meio que começou a se esgotar. Além disso, Uribe, e aqui é um ponto importante, na avaliação do Donald Trump, o objetivo único desse conflito era deter o Irã, não deixar o Irã construir uma arma nuclear, como os ayatollahs do regime estavam tentando fazer. E depois dos ataques americanos contra 3 instalações nucleares iranianas, o presidente Donald Trump se convenceu que os ayatollahs não vão ter, pelo menos no curto prazo, como fazer uma nova bomba. Por isso ele resolveu decretar, impor na prática esse cessar-fogo. Agora, Uribe, tem reações diferentes dos dois lados. O Irã está muito mais propenso a aceitar o cessar-fogo e, de fato, querer impedir os ataques, porque inclusive está na defensiva. Os ayatollahs continuam mantendo uma retórica muito belicosa, mas na prática o Irã convidou os Estados Unidos para esse acordo de cessar-fogo, ao fazer aqueles ataques ontem, que era um ataque de brincadeirinha contra uma base militar americana no Catar. Por que eu digo de brincadeirinha? Porque os ayatollahs avisaram o governo americano com antecedência daquele ataque, para que não acontecesse nenhuma vítima, não tivesse nenhum efeito prático aquele ataque, mas para que os ayatollahs pudessem vender para a sua própria população, através da mídia que eles controlam, sendo uma ditadura, que eles tinham atacado o grande Satã. Mas, na prática, eles queriam era acabar com o conflito e acabar com os ataques israelenses contra o seu território. Já Israel teve que ser convencido com outros argumentos, Uribe e Tainá. O Donald Trump teve uma conversa ontem, segundo apurações inclusive da CNN Internacional, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na qual ele deixou claro alguns pontos. Primeiro, que os Estados Unidos exportam a maior parte dos equipamentos militares para Israel. Israel, de fato, tem militares muito competentes, tem as forças de defesa de Israel, cria muito boa parte dos seus equipamentos, mas precisa da ajuda militar americana. Além disso, existe uma aliança entre os dois países e os Estados Unidos é que dão segurança diplomática, inclusive, para o Estado de Israel, ao vetar, por exemplo, muitas menções e muitas
muitos documentos, por exemplo, na ONU, que criticam e que são contra Israel, inclusive pela movimentação de Israel na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O presidente americano ameaçou, inclusive, Israel de eventualmente suspender parte desse apoio caso o governo israelense não aceitasse também o cessar-fogo. Mas aqui nós temos um problema, Uribe. O Irã é uma ditadura, portanto, se o Ayatollah aceitar que quer o cessar-fogo, ele implementa isso. Israel é uma democracia e tem divisões dentro do seu governo. Uma parte do governo israelense queria continuar atacando o Irã por dois motivos. Porque o objetivo dessa parte do governo era acabar com o regime iraniano e, segundo, porque Israel tinha a ofensiva, estava na ofensiva contra os iranianos que mal conseguiam se defender. Então, do ponto de vista estritamente militar, fazia sentido, inclusive, para Israel continuar atacando o Irã. Aí vem essa confusão toda e por isso o Donald Trump foi tão enfático, tão irritado, dizendo que os dois precisam manter o cessar-fogo e dizendo que ele estava mais irritado ainda com Israel, porque nunca viu tanto bombardeio, justamente porque essa crítica a Israel, não porque ele está do lado dos iranianos, mas porque ele sabe que existe uma resistência em parte do governo e da sociedade israelense pelo fim do cessar-fogo, não por questões políticas, diplomáticas ou humanitárias, mas porque o objetivo dessa parte da sociedade do governo é acabar com o regime iraniano dos ayatollahs. E isso só seria conseguido se eles conseguissem manter os ataques militares contra o Irã. Então, basicamente, Uribe e Tainá, isso mostra como é frágil esse cessar-fogo e a própria perspectiva de paz no Oriente Médio.